Você encontrou Lucas 24? Eu vou ler com você do verso 13 até o 35. Embora nós tenhamos comentado na semana passada, eu não me lembro de ter lido o texto. Não li, né? Então hoje nós vamos começar pelo texto, lendo todo ele. E depois nós falamos um pouquinho dos encontros maravilhosos que a palavra de Deus relata. Depois que Jesus, ressurreto, vai aparecer a muitos daqueles que ele amava. Estamos juntos, Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia, que dia era esse? Domingo. Amém, queridos? No mesmo dia, iam dois deles, dos discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém, em torno de 60 estádios. Essa era a medida da época. Para que você que tem curiosidade bíblica, um estádio significa 185 metros. Aqui nós temos aproximadamente 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, aquilo que havia acontecido, principalmente na sexta-feira. E aconteceu que indo eles, falando entre si, entre os dois, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus. Que Jesus? Aquele que havia aparecido para Maria Madalena, aquele Jesus que havia aparecido para os discípulos, era o mesmo Jesus, ressurreto, glorioso, vencedor, rei, aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Nós temos aprendido que a dor, muitas vezes, ela cega, né, querido? Eles estavam ainda com o reflexo, o resultado, o efeito da sexta-feira. Foi muito dura. Então os olhos se fecharam para que eles não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que vocês estão caminhando e trocando entre vós? Por que vocês estão tristes? Olha a pergunta de Jesus, querido, e eu penso que ela é bem conveniente para a noite de hoje. Que palavras são essas que vocês andam trocando? Enquanto vocês trabalham, enquanto vocês caminham, enquanto vocês estudam, enquanto vocês estão indo para Emaús. E por que estáis tristes? E responderam um cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Alguém que veio de fora, que não sabe o que está acontecendo? Não sabes as coisas que nessa cidade tem sucedido nesses dias? E Jesus, embora fosse o personagem principal dos acontecimentos, né, querido? Ele disse: quais coisas? Que coisas são essas? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos principais o entregaram à condenação de morte, e o crucificaram. E eles vão relatar agora o sentimento deles, no verso 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, que salvasse Israel. Nós tínhamos essa expectativa. Eu penso que eles estão desapontados. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram até o sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não viram. E ele lhes disse: honestos, tardios de coração, para crerem em tudo o que os profetas disseram. Tardios de coração, que não creem em tudo que foi falado, em tudo que foi revelado, prometido. Verso 26, porventura,
Não convinha, não era isso que tinha sido revelado, que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Mas a Bíblia diz que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, que 11 quilômetros benditos e amado, sendo ministrado pelo Cristo. Chegaram à aldeia então para onde iam, e ele fez como quem ia para um pouco mais longe. E eles constrangeram-se, dizendo: fica conosco, já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Aconteceu então, queridos, que estando com eles à mesa é uma coisa maravilhosa. Estando com ele à mesa, ele tomou o pão, abençoou, eu penso que orou, partiu como ele sempre partiu, e lhes deu. Naquele momento a Bíblia diz que abriram-se os seus olhos e conheceram, e reconheceram, e a Bíblia diz que a partir dali ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: porventura não ardia no teu coração, não ardia em nós, quando pelo caminho nos falava, quando ele nos abria as Escrituras, quando ele nos ensinava? Não estava queimando teu coração, meu irmão? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os homens que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Aleluia, ressuscitou, verdadeiramente o Senhor, ele ressuscitou. Já apareceu o Simão, e eles contaram o que lhes acontecera naquele caminho até Emaús, e como deles foi conhecido no partir do pão. E contou como deles foi conhecido quando estava à mesa, quando ele orou e quando ele partiu o pão. Eu quero orar por essa palavra bendita e falar com você, querido, aquilo que o Espírito Santo de Deus me disse a respeito de mais esse encontro na campanha que fala de 7 semanas de encontros transformadores. Diga: 7 semanas de encontros transformadores. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, amado Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Bendito é teu nome, santo é teu nome. O Senhor é rei de toda a terra e o Senhor é o nosso rei. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o Senhor das nossas vidas. E é debaixo do teu conhecimento, da tua sabedoria que nós nos curvamos. Nós não viemos aqui ouvir homens. Nós não viemos aqui por causa de pessoas. Nós viemos aqui por tua causa, bendito Espírito Santo. Por isso que o Senhor possa me usar como o Senhor tem feito, como o Senhor tem usado tantos homens e mulheres aqui benditos no momento oportuno. Eu sei que o momento é agora, se chama hoje. Essa noite não se repete, essa noite é única. Esse encontro está cheio de propósito. Então faz a tua vontade. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, em nome de Jesus. E todo que crê diga amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Nós estamos, querida Filadélfia, há algumas semanas, falando de encontros que Jesus teve com pessoas que ele amava, logo após ele ter sido crucificado naquela cruz e ressurgido, e ter ressuscitado no terceiro dia. Em todos os encontros que até aqui a palavra de Deus nos apontou e nos revelou, nós temos observado algo que eu penso que serve de ensinamento para cada um de nós. Que todos eles andaram com Jesus, que todos eles ouviram as promessas de Jesus, que todos eles de alguma forma sabiam o que haveria de acontecer com Jesus, mas mesmo assim, eles ficaram cegos, descrentes, eles não acreditaram naquilo que havia como promessa e que eles mesmos ouviram da boca do próprio Senhor. Se nós formos até a Maria Madalena, nós vamos nos deparar com a mulher
que está chorando já há 3 dias, porque o efeito da sexta-feira ainda está no coração dela. Efeito do quê, pastor? O efeito da sexta. A sexta-feira foi terrível, o primeiro dia foi terrível. E eu não estou dizendo o primeiro dia da semana, eu estou falando dos 3 dias, da sexta, do sábado e do domingo, e você vai me ver falando muito sobre isso. A sexta-feira, ela representa o momento da dor. A sexta-feira foi o dia em que o nosso Jesus foi crucificado. E nós conhecemos as Escrituras, querido, que desde o romper daquele dia, desde a madrugada daquela sexta, daquela quinta para sexta, quando virou o dia, já havia todo um preparo, querido, daqueles homens que queriam crucificar Jesus. Ele foi julgado na calada da noite. Ele sofreu desde a madrugada. Ele passou todo dia sofrendo, sendo injuriado, até, querido, que a palavra de Deus diz que ao entardecer, ele entregou o seu espírito a Deus. Tudo aquilo, querido, foi assistido pelos homens, pelas mulheres que andavam com ele e que verdadeiramente os amava. A Bíblia diz, querido, que eles tinham Jesus como um pai, como um pastor, que cuidava das ovelhas, e isso era uma figura bem notória até os dias de hoje em Israel. Alguém que protege, alguém que ensina o caminho, alguém que dá de comer, alguém que livra da perseguição do inimigo, no caso das ovelhas, o lobo. É a figura de Jesus que eles tinham, de alguém que eles não só amavam, mas que eles também eram amados por ele. Por isso a sexta-feira, ela foi tão dolorosa, marcou muito. Eles assistiram tudo, lembrando que eles eram homens e mulheres como eu e como você. Se nós temos dito que era uma dádiva, uma glória, viver aprendendo do Cristo aos pés dele, sentados talvez lá naquela montanha, no Sermão das Montanhas, eu tive o privilégio de sentar lá naquele pasto, e eu ficava imaginando ali com os olhos fechados a voz dele. E eu dizia como é maravilhoso se eu pudesse estar ouvindo, embora é maravilhoso porque ele continua falando. Mas às vezes nós olhamos, querido, dentro dos textos bíblicos, e nós mesmos que falamos como os discípulos: deixa eu montar minha tenda aí, deixa eu ficar um pouquinho com você, deixa eu participar desse momento com você, meu Senhor, meu Rei, meu amado, meu tudo. Eu não sei se você tem essa intimidade com Deus a ponto de amá-lo querendo Ele. A verdade, querido, que esses que andaram com Ele, amaram Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. Um dos maiores sofrimentos do Cristo, além da cruz, que foi terrível, tudo aquilo que ele viveu, o castigo de cruz, a maldição da cruz, aquilo que os romanos haviam erguido para sentenciar diante do público aquele que era um maldito. A cruz, meu querido, aquele madeiro levantado, era o símbolo de maldição. Por isso a palavra de Deus diz que ele se fez maldito no seu e no meu lugar. Aquela cruz era para nós. Diga para o teu irmão: aquela cruz era para você, meu querido. É. E ainda que você diga: pastor, mas por que por mim? Ai, querido, eu nem questiono. Porque se eu olhar para a minha vida sem Deus, eu digo: aquela cruz era para mim. E se eu estivesse ali, eu era merecedor. Mas ele que mal fez. Por isso, querido, a sexta foi uma sexta de muita dor. A ponto, querido, deles viverem os outros dias, o sábado, o domingo, ainda com aquela dor inserida dentro deles. A Bíblia diz que Maria Madalena
não enxergou Jesus, não viu Jesus, embora ele estivesse ali falando com ela. A Bíblia diz, querido, que ele apareceu a muitos, e na maioria deles, eles não reconheceram Jesus. Os próprios discípulos, o Tomé não disse, para mim acreditar, eu vou ter que pôr a mão aí no lugar onde o cravo transpassou a tua mão. Eu vou ter que pôr a mão, eu vou ter que ver, para que eu possa realmente dizer e acreditar que és tu, Senhor. Pastor, mas eles não tinham a promessa revelada? Todos eles tinham. Todos eles, querido, receberam a promessa, foram discipulados naquela verdade, mas ainda assim, preferiram fazer da cesta uma vida. O que você falou? Do acontecimento da cesta, daquilo que eles viram, daquilo que eles observaram, daquilo que eles sentiram. Foi muita dor, foi muita humilhação com o meu Senhor. Então aquilo cegou. A ponto, querido, de ir agora para esses dois aqui, esses dois irmãozinhos que estão indo para Emaús. Entre tantas coisas que nós podemos dizer desse texto bendito, tantas ministrações aqui, eu quero me atentar somente em uma frase que eles dizem: nós esperávamos que fosse ele que viesse remir Israel. Nós esperávamos, o verbo aqui está no passado. Eu penso que eles estão, querido, desanimados, porque eles pensavam que seria Jesus que estivesse ali, para livrar, para trazer livramento, para trazer aquilo que Israel precisava. Mas aqui, querido, eles estão desanimados porque eles ainda estão com a visão, com aquilo que eles estão ouvindo em Jerusalém. Jesus morreu. O nosso mestre partiu. Interessante, querido, já era domingo. Diga para o teu irmão, já era domingo. Aproveita, acorda ele, querido, que hoje você está com um sono, né? Estou repreendendo esse sono em nome de Jesus. Se acorda aí, se ajeita, porque já é domingo. Diga para o teu irmão, já é domingo, viu, querido? Já é domingo. Dá tempo de ficar acordado, você vai dormir hoje de 23 horas, amém? É domingo, querido, é o dia da promessa. Mas a verdade, querido, que eles passaram pelo sábado sofrendo, entraram o domingo sofrendo, e nem com Jesus do lado, eles continuaram sofrendo. O domingo representa o dia da vitória. A promessa estava no domingo. Amém, querido? Diga para o teu irmão, a promessa estava no domingo. Aleluia. Se você me perguntar a respeito desses discípulos que estão indo para Emaús, eles sabiam da promessa? De quê? Que o domingo seria o dia da vitória? Sabiam. Mas o efeito da sexta não deixava viver o domingo. Eu estou te levando, querido, nessa analogia para você entender dos 3 dias que estão aqui. A sexta foi a sexta da dor. Ah, se você levar para o seu momento em que você viveu a dor, que você viveu a aflição, que você, querido, teve o dia da perca, o dia que te feriu, ou o dia que te feriram, o dia que te traíram, aquele momento onde tudo parecia, pastor, está ajustado, mas não é que vem um vendaval. Uma sexta. A Bíblia diz, querido, que é o dia da aflição. O próprio Jesus disse: no mundo tereis, mas não fica nela não, viu, querido? Mas é certo, sextas como essa vão acontecer. Eu penso que você está entendendo, querido, o paralelo que está sendo dito a respeito dessa palavra bendita. Eu não estou falando aqui, querido, que sexta-feira você sai lá fora dizendo: o pastor falou que toda sexta agora é só cruz, aflição, trocou a segunda pela sexta. Eu não gostava da segunda, a sexta era muito boa. Não, querido, não é disso que eu estou falando, não. Estou falando que todos os dias são benditos no Senhor. Mas estou falando também, querido, que há um tempo na nossa vida representada numa analogia, querido, de que essa sexta aqui foi terrível.
a ponto de cegar aqueles que amavam Jesus. Aliás, quantos aqui amam Jesus? Ai, quantos amam Jesus, querido? Nós amamos o Senhor. E quando eles viram esse sofrimento, esses que estavam indo para Emaús, eles conversavam entre si. E o próprio Jesus, quando apareceu, disse: mas que palavras são essas que vocês estão falando entre vocês? Eles disseram: mas você veio de onde? Você caiu de paraquedas? Você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? O que fizeram com Jesus de Nazaré? Aquele que se dizia profeta, e nós mesmos o vimos, andamos com ele. Ele era de fato, mas nós esperávamos que ele pudesse livrar Israel. Israel estava vivendo, querido, principalmente o povo judeu, a opressão da tirania romana. Eles estavam aprisionados naquele sistema. Então, querido, eles oravam e diziam: quando é que vem um remidor, um libertador? E ele veio. Só que eles pediam um remidor para Jerusalém. Ele veio remir toda a terra. Ele veio remir Jaguariúna. Ele veio remir Olambra, Pedreira, Campinas. O plano era muito maior, querido, do que remir Jerusalém. Eles estavam sofrendo. Eles mesmos disseram: estamos apontados. Um misto, né? Desapontamento e frustração. Você já passou por isso, querido? Desapontamento, não levanta a mão, não. Desapontamento, frustração. Desapontamento geralmente é com pessoa, frustração são coisas. Geralmente as duas coisas acontecem juntas. Eles estão desapontados. Jesus está no meio deles, eles estão com a dor, e a dor cega. A cesta representa a dor. Nesse caso aqui, a sexta foi o dia que a morte pensou que tinha vencido. O que você falou? Nesse dia aqui, as trevas disseram: acabamos com ele. Ele não existe mais. O Filho de Deus está morto. A sexta, querido, foi terrível. O céu se escureceu. A Bíblia diz que o tempo se fechou. É assim na nossa vida, querido. Tem época que o tempo parece que se fecha. Não tem? Mas o sol, cadê? E passa 24 horas não tem sol, e passa 48 horas não tem sol, 72 horas não tem sol. Mas cadê esse sol que não vem? É a sexta. Mas o domingo, querido, representa a vitória. Se você esteve aqui na quinta-feira passada, você ouviu, querido, o Espírito Santo dizendo que o sofrimento, ele é passageiro. Amém, querido? A paz, ela é plena. E a vitória é certa. Digo, o sofrimento é passageiro. A paz é plena. E a vitória é certa. O que representa a sexta? O sofrimento. E muitos, queridos, que se não tiver discernimento, vão viver a partir do sofrimento da sexta. Aquilo que aconteceu, pastor, marcou minha vida. Mas Jesus está do lado, mas a pessoa não enxerga. E Jesus chega a perguntar: mas que palavras são essas que você está falando? Eu já disse que você vai vencer. Eu já disse que eu vou restaurar a tua casa. Eu já disse que você vai ter filhos e filhas. Eu já disse que eu vou te sustentar. Mas a dor da sexta faz eu reclamar. Eu dizer: ah, se Jesus tivesse vindo. Estou profetizando de olhos abertos. Ele veio, viu, querido? Ele veio. E veio por amor a você. Aliás, Jesus sempre vem. O que representa a sexta? Dor. O que representa o domingo? Vitória.
No terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. Ô morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Se fosse no dia de hoje, você ia dizer: ô morte, cantou de galo. Não é? Cantou vitória. Você perdeu. A morte perdeu, meu irmão. A morte perdeu. Porque a promessa de Deus, o domingo, Ele virá. Do que você está falando? Estou falando da minha e da tua vida. Essa vitória vai vir, querido. Essa vitória vai vir, meu irmão. Se você tiver liberdade, toca no teu irmão, na tua irmã e diga: a tua vitória vai vir. O teu domingo vai chegar. Aleluia. Aleluia. Oh Deus maravilhoso. Pastor, mas por que você pulou o sábado? Porque é do sábado que eu quero dar ênfase. Porque é esse dia, querido, de descanso, de paz, que nós precisamos ter antes de entrar no domingo. O que simboliza o sábado? Descanso. Tanto é verdade, querido, que o tempo sabático é um tempo de descanso. Você sabe o que é um tempo sabático para o judeu? Quando entra o sábado, querido, pensa, mas não tem trabalho. O hotel que nós estávamos, ele era ortodoxo. Era de judeu ortodoxo. E nós não sabíamos. Quando deu 6 horas da tarde, da sexta para o sábado, pensa no hotel que não funciona nada. Para tudo. Os elevadores, o café, tudo, para tudo, querido. Mas como é que você faz para subir lá no apartamento? Ou você vai de escada, ou tem um elevador que é desse dia, o dia sabático, o Shabá. E esse elevador, ele já é programado, ele vai parando de andar por andar. E se você tiver um pouco de paciência, você chega lá no seu andar. O sábado do Senhor, o tempo de descanso, é desse que eu quero falar com você, Filadélfia. É dessa dor que você quer que passa, desse domingo que você quer que chega, mas um sábado que às vezes você não quer viver. Na maioria das vezes as pessoas dizem: tira a dor e traz a promessa. Só que aqueles que confiam e creem, eles descansam. E depois a promessa vem. Eu estou falando, querido, de algo que move o mundo espiritual e que move nossa vida. Ninguém viverá o domingo se não passar pelo sábado. Mas não tem jeito. Ai, pastor, a sexta foi terrível, vamos logo para a promessa. Não tem jeito. É sábado. Se você perguntar para Maria Madalena como que ela passou o sábado, chorando. E entrou no domingo, chorando. Se você perguntar para os discípulos, como que eles passaram o sábado? Trancados. Um chorando, outro se lamentando, outro sem dizer uma palavra, outros com medo. Paz é o que não tinha. Como é que você sabe? Você não estava lá? Eu pus o ouvido lá e ouvi. E quando Jesus entrou, o que Jesus disse para eles? Tenham paz. Paz é o que eles não tinham. O sabático é o que eles não estavam vivendo. Mas tinham a promessa? Claro que tinham. Sabiam que era no terceiro dia? Sabiam. Mas o efeito da sexta fez eles viverem um sábado de paz, de tormenta, de choro, de tristeza. E no domingo, entraram também da mesma forma. Mas a Maria Madalena estava acordada. Lê o texto, chorando acordada. E foi no túmulo chorar.
e não encontrou Jesus e chorava. E Jesus aparece, ela fala: jardineiro, busca o meu Jesus, e chorava. E era domingo. Quanto tempo dura uma cesta? Para alguns pode durar uma noite, para outros uma vida. Se você não decidir viver o sábado, querer viver o domingo antecipadamente, você não vai viver, meu irmão. Porque é a nossa fé que traz o milagre. E a fé é uma certeza. A fé é uma certeza de coisas que eu espero, de coisas que eu creio, de coisas que foram reveladas para mim. Não estou vendo, não estou tocando, mas creio. E quando eu creio de verdade, eu descanso. Você sabe que, querido, que nesse encontro que Jesus teve com essas vidas, o que Ele foi trazendo para todas elas, claro, a revelação de que a promessa se cumpriu, mas paz para Maria Madalena, paz para os discípulos, paz para aqueles dois ali, porque eles disseram, depois que reconheceram no partir do pão, eles disseram: ai, estava acontecendo uma coisa no nosso coração. Estava no seu acontecendo, ai, estava queimando. Enquanto ele falava, ele me enchia de paz. Querido, estou te falando de um Jesus que está aqui hoje. De um Jesus, querido, que o desejo dele é que você viva esse domingo de vitória. Amém, querido? Diga para o teu irmão: teu domingo de vitória vai chegar. Mas antes nós vivemos o sábado. Antes você vai viver o sábado. Antes você vai experimentar o sábado. O que? O sabático. O descanso. A certeza de que Deus é Deus. Você sabe, querido, que quando nós experimentamos isso, nem pressa do domingo nós temos? Amém, amado? Porque a sexta passou. Amém, querido? A sexta passou. Se nós olharmos lá em Cântico dos Cânticos, nós vamos para aquela palavra poderosa que fala das estações. O inverno passou. Já se ouve o canto dos pássaros. Você está ouvindo, querido? A primavera está chegando. E daqui a pouco é verão. Amém, querido? Esse inverno vai passar, querido. Diga para o teu irmão: esse inverno vai passar. Em nome de Jesus. Você sabe, querido, que a sexta para muitos ela não passa porque você não abandona. O que você falou? Mas tem muita gente que não abandona. O que? A dor. Você não sabe o que eu vi. Você não sabe o que eu passei. Querido, mas está sim de aconselhamento que a gente faz. E as pessoas querem convencer você do sofrimento dela. Ela diz: você não sabe o que eu estou passando. E elas contam. E contam o quê? Muita coisa. E assim, é difícil. Não estou dizendo que não é fácil. Mas estou sempre preparado para dizer para elas: tá, você contou tudo, você falou tudo, é muita dor. Mas eu tenho sábado para te apresentar, você quer? Eu tenho um lugar novo para você. Porque você mesmo falou com a tua boca que essa sexta você está vivendo a vida toda. A história, querido, muda de família, muda de pessoa. Mas a sexta é a mesma. É traição, é abandono, é área sentimental. Você sabe que tem vezes, querido, que a pessoa vive uma sexta dentro da igreja. Eu vim te apresentar o sábado.
Ai, pastor, me dá o domingo. Você não saiu da sexta? Não vai viver o domingo. Diga, depois da sexta, de dor, vem o sábado de descanso. E depois do sábado de descanso, vem o domingo de vitória, de promessa, que eu vou viver, que eu vou experimentar, porque é promessa de Deus para aqueles que descansam e creiam. Aleluia. Aleluia. O domingo existe? É claro que existe. Mas não é só de domingo que é formada a semana. Tem segunda, tem terça, tem quarta, mas não vai terminar? Não, tem quinta, tem sexta. Ai, o sábado você não trabalha é tão bom, não é, querido? Tem gente que diz assim, ai, eu queria arrumar um emprego que eu não trabalhasse de sábado. Parece que eu descanso mais. Tem uma coisa nesse sábado aí, viu, querido? Eu acho que está impregnado de descanso. Vou falar só para você. Tem um respingo do que Deus ordenou. Não vai também falar que o pastor falou que não é para trabalhar. Nós estamos na comunidade evangélica Filadélfia. Abafa o caso. Mas para viver o domingo, eu preciso descansar no sábado. Amém, querido? Eu quero orar com você. Aleluia. O Senhor está convidando cada um de nós para descansar, meu querido. Talvez você está querendo ser juiz da tua causa. É sábado. Você vai entender que eu vou te falar, mas o juiz está de folga. É dia de descansar. Querido, eu estou chamando essa quinta de sábado. É uma noite de descanso para você. Eu estou ordenando em voz profética, acalma coração. Acalma mente. Acalma, calma, 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 calma. Antes de vir para cá, o moço falou para mim, eu vou lá para a igreja, você vai, pastor? Eu falei, eu vou. E aí a gente estava falando de luta, de combate, de correria, de cansaço. E ele disse assim, na hora que a gente sair, a gente vai estar leve. E eu disse, é verdade. Você está leve, irmão. Você está em paz. Eu estou chamando essa quinta de sábado. E se hoje é sábado, amanhã é? Se hoje é sábado, amanhã é? Diga o dia da minha promessa. O dia da minha vitória. Quantos creem nisso? Aleluia.